Olá, eu sou João Oliveira. Olá, eu sou Vanessa Oliveira. E este é o Inspirecast, o podcast criado para informar e inspirar os empreendedores nos Estados Unidos. E hoje a gente está aqui com a Flávia Kalina, que é a dona do maior portal de maternidade e disciplina infantil do mundo. Uau! Que honra! Eu perguntei pro YouTube, né? Ainda estamos lá. Que honra, que honra. Flávia, muito obrigada. A gente se sente muito grato de você ter aceitado o nosso convite. Muito obrigada por estar aqui com a gente, já dando o pontapé inicial nesse projeto que a gente está iniciando agora. E é uma honra ter você aqui com a gente logo no início. Muito obrigada, viu? Meu Deus, obrigada a vocês, de verdade. No minuto que eu entrei naquele grupo lá, gente, que é isso? Que maravilhoso! E aí, depois que eu descobri que era de vocês, admiro desde o primeiro segundo que eu entrei lá, aceitar, entender todo o grupo e depois participar do evento, entender mais o trabalho que vocês fazem com essa comunidade. Então, foi muito fácil aceitar o convite. Obrigada mesmo. Obrigada. Mais uma vez, obrigado por estar participando, de ter aceitado o nosso convite. E eu queria que você se apresentasse aqui para o nosso público, quem está aqui, e para os nossos seguidores também, quem é a Flávia Kalina. Claro, claro. Às vezes alguém fala, todo mundo conhece. Gente, todo mundo é muita gente, né? Então, eu sou a Flávia Kalina, eu sou mãe de 4 crianças, é o meu melhor título, ser mãe de 4 crianças, porque sempre foi um sonho. Sempre fui professora de educação infantil, tentei fugir da profissão, fiz comunicação, mas sempre voltava. Sempre alguma coisa me trazia de volta para a educação infantil. Sou casada com o Ricardo Kalina, que o nome é dele, viu? Kalina é dele, né? O pessoal a minha sogra, o pessoal chama a minha família toda da minha mãe de Kalina, minha sogra mas é meu, né? É da família. E é isso, eu moro nos Estados Unidos desde 2005, então 18 anos agora. E eu tenho um canal, né, no YouTube, que vocês falaram, é um canal grande, graças a Deus. Não foi sucesso overnight, não tem aquela piada assim, quanto tempo levou para o seu sucesso da noite para o dia, né? O meu primeiro vídeo eu postei em 2009, então tem sido uma construção até aqui, sabe? Sempre colocando um pé na frente do outro, respeitando os valores, respeitando realmente o que eu acredito. E a missão, para mim, assim, das minhas redes sociais é disseminar o respeito pela criança. Eu fui professora de educação infantil, eu tive a oportunidade de estudar aqui e pelo menos o que eu estudei no Brasil aqui tinha essa parte de disciplina positiva. Hoje já é muito mais divulgado, mas 10, 15 anos atrás não era assim. Sim. Então, eu comecei a trazer esses assuntos para a internet e vi o quanto era necessário, né? Porque às vezes a gente sabe um assunto, a gente acha que todo mundo sabe, ou acha que é bobo, acha que é... E aí, quando eu comecei a compartilhar a história, eu vi o quanto era importante. Então, se eu posso dizer que eu tenho uma bandeira, é essa. É o respeito pela criança, é a união da família. A gente sabe que não existe família perfeita. Eu sou filha de pais separados, e mesmo assim tenho uma família muito amorosa. Já tivemos vários desafios, vários problemas, mas sempre mantendo os valores, a gente passa ali pelo furacão e volta à base, volta às raízes, né? Então essa é a minha bandeira, digamos assim. E essa é uma bandeira linda, sensacional, né? Eu comecei a estudar sobre isso há pouco tempo, já depois na segunda gravidez que eu comecei a estudar sobre disciplina positiva, e eu me apaixonei logo de início. E conta pra mim como que foi assim no início. Vamos voltar lá na sua infância. Você foi criada dessa maneira? Porque, como você falou, é um assunto que não era muito difundido, né? Sim, fala um pouquinho pra gente, assim, da infância, como foi. Vira e mexe. Eu tento lembrar, eu tenho uma memória péssima. Agora, depois de 4 filhos, então, meu Deus. Não, esquece. Um parênteses, eu vim chegar aqui, pus o endereço, tô bonitona lá, fui parar lá na igreja, no evento de sexta-feira. Aí eu... Por isso, eu estou na igreja. Então, você vê que a memória, tá tudo pifando. Não desconto. Mas, assim, a minha lembrança da minha infância é de amor e alegria. Legal. A gente era uma família bem simples. Minha mãe é professora, também de educação infantil. Tá no sangue.
Então, a gente sabe que desde lá atrás, o professor não é tão bem remunerado, né? E ela trabalhava meio período para ficar com a gente, então era menos ainda, né? Meu padrasto sempre trabalhou, mas teve seus desafios, trocando de carreira, tal. Então a gente tinha uma vida bem simples. Sempre, a maior parte da minha infância, até 13 anos, a gente morou no quintal da minha avó. Então a gente não tinha nossa casa, não tinha nem sala. Assim, era só quarto, cozinha e banheiro. Aí minha mãe, eles conseguiram com muito custo construir uma casa. Moramos lá 2 anos. E nós fomos assaltados 2 anos. Nossa. Aí minha mãe abandonou tudo. Voltamos para casa da minha avó, só que minha avó já tinha alugado no nosso cantinho lá. Então, voltamos para dentro da casa da minha avó. Já com 2 irmãos. Então, resumindo, meu pai e minha mãe se casaram e se separaram quando eu tinha 2 anos. Aí minha mãe casou com meu padrasto, eu tinha 5. Então, meu padrasto esteve sempre na minha vida e, graças a Deus, meu pai também. Né? Era, óbvio, não convivia diariamente, mas o pai presente, assim, a figura, tudo. De novo, teve desafios de pais separados e tudo, mas era um respeito muito grande entre eles. Minha mãe nunca falou um A do meu pai. Às vezes eu queria reclamar dele, como criança, né? Assim, como você enxerga o mundo da minha mãe. Não, mas tenta entender. Ela sempre amenizava, legal. Tentava, sabe? Isso é muito forte para mim. Se tem uma coisa... Acho que eu nunca falei isso para ele, mas eu acho que ele teria... Não que ele deve, né? Ninguém deve nada a ninguém, mas ele... E ele sabe, ele tem a consciência o quanto minha mãe fez por nós, pela nossa relação. E o meu padrasto, cara, excelente, assim, trabalhador também. Meu pai também sempre foi. Mas me pegou, assim, como filha, sabe? Assim, não chama ele de pai... Sempre foi bem delimitado, assim. O Silvio é o seu pai, o Isaac é seu padrasto. Sim. Mas o que ele fez, né, é o papel de pai também. Que legal. E aí tenho meus irmãos, mais 2, o Rodrigo e a Fernanda, parte de pai e padrasto. Mãe e padrasto, já eu ia falar. Mãe e padrasto, aí meu pai casou de novo e teve a Júlia. Então eu tenho 3 meio-irmãos. Mas eu sempre convivi muito com a Fê e o Kiko. E aí foi isso, então bem assim, nas dificuldades, nos desafios, mas a minha mãe sempre foi uma referência muito forte na minha vida. E é engraçado que desde pequena eu queria ser mãe. Isso, assim, eu lembro de criancinha pegar as bonecas bebês. Eu gostava de Barbie, mas eu preferia muito mais as bonecas bebês, porque podia fazer de conta que era o meu bebê. Sim. Então isso é muito, muito vívido ainda na minha mente. E minha mãe era uma pessoa muito forte, porque ela tem uma personalidade forte, e por meus pais serem separados, eu acabava tendo mais ela como referência dentro de casa, porque como nunca deixaram eu chamar meu padrasto de pai, então na nossa cabeça já faz essa separação, ele não é meu pai. Então eu ia muito direto para ela. Então a gente criou um vínculo muito forte. Só que assim, ela sempre... com 2 meses eu fui para a creche. Então não é que ela... Né, aí teve uma época que ela trabalhava meio período para ficar com a gente, mas quando ela comprou a casa, trabalhou 3 períodos para pagar pedreiro. Porque professor pode fazer isso, né? Pego mais um período, vou trabalhar à noite, bora. Então eu via o quanto... eu sempre me emociono, mas eu vi o quanto ela se esforçava para a família, todo mundo. Mas de manter junto... E ela tem uma agilidade, assim... que ela conseguia dar conta, pelo menos nos meus olhos de criança, dar conta de tudo. Então, foi muito especial. Então, quando eu falo, né, assim, eu tenho um jargão que, inclusive, eu me inspirei no Dr. Gordon Neufeld, ganho o coração de uma criança, né, porque acho que precisa de uma pessoa para fazer a diferença na vida das pessoas. E, então, se for você a mãe e o pai, melhor ainda. Sim. Mas tem famílias que não é um momento, que está passando por dificuldade. Então, se for uma outra pessoa, essa pessoa para ganhar o coração, né? Então, minha mãe definitivamente ganhou meu coração. Então, foi isso, assim. Só que ela era, apesar ela muito mãezona, mas sempre deixou muito livre. Então, assim, vai, o que você quer fazer? Faz. Eu lembro, assim, a gente, de novo, tinha pouquíssimas condições, mas eu lembro mais como adolescente. Assim, vocês lembram da marca M-Officer? Sim. Que era a top, né? A Fórum.
Tinha qual que era o Zoom? Zoom. Então essas, Company. tipo, eu passava na loja assim, nossa. Só que todo ano, no meu aniversário, ela falava, escolhe o vestido. E ela pagava em 15 vezes. Mas ela dava Fazia o vestido esforço, pra mim, né? sabe? Assim, então, coisas que eram importantes, ela falava, você quer muito. E eu, por algum motivo, dentro de mim, eu sempre fui mais responsável. Não sei se é personalidade. Então, eu nunca abusava desse querer muito. Se eu não queria muito, não, tudo bem. Mas se eu quisesse muito, eu quero. Então, ela fazia algo especial, sabe? Legal. E tanto que essa deixar eu ir, eu fiz um intercâmbio com 17 anos. Uau. Legal. Eu lembro, assim, quando a gente começou a procurar, pesquisar sobre a disciplina positiva, eu comecei a prestar atenção, assim, que minha mãe fazia muita coisa, só que ela nem... Eles não Se eu falar sabiam, para né? ela que a disciplina positiva, ela vai falar, não, isso era a paciência que eu tinha. Mas, e ela não tinha esse contato. E eu fui ter, né, quando a Vanessa estava grávida da Alice, que a gente foi ter mais entendimento dessa matéria. E aí eu queria saber de você, quando foi que você teve o contato? Você falou assim, cara, é isso que eu quero para minha vida, é isso que eu quero aprender, eu quero ensinar, eu quero passar para os meus filhos. Quando foi esse momento? Você lembra como... Sim. Eu acho que desde pequena eu conseguia reparar, eu não sei se é, de novo, acho que cada um vem com um dom, né? Eu conseguia reparar algumas coisas das pessoas, né? E eu sabia já que minha mãe me respeitava. De novo, gente, não era perfeito, mas quando você põe tudo num bolo assim, a gente conseguia perceber quem respeitava e quem não respeitava. Minha mãe colocava muitos limites, então ela era muito amorosa, mas o que é certo, a fala dela é sempre assim, o que é certo é certo. Então daqui não vai, então isso não é certo, então você não vai fazer. E uma coisa que ela também me incentivou foi fazer o magistério. Então, ao invés do colegial, todo mundo sabe o que é colegial, né? Mas ao invés do ensino médio, ela falou, faz o magistério, que pelo menos tem uma profissão e tá tudo bem e tal. Aí eu fiz o magistério e lá eu já gostei. Só que no magistério não tinha disciplina sobre comportamento, por exemplo. Era mais metodologia de ensino e tal. E com 16 anos, eu comecei a trabalhar numa escola em Alphaville, em São Paulo. Era para eu ser auxiliar. A professora titular lá saiu. E aí a diretora falou, você quer assumir a sala? Deu, claro. Nossa, nasci super preparada. Eu quase morri. Cheguei, mamãe, eu tô empregado, tipo tô pra uma hoje, sala. né? Tipo eu Exato, hoje. tipo, faz. Eu sou sempre assim, faz. Vamos. Lá na Expo, lá, vamos. Eu tô, ai meu Deus, eu plateia ao vivo, mas vamos embora. Eu acho que, sei lá... Acho que na vida desafio, a gente precisa de coragem, né? Falar, precisa de dinheiro, acho que a gente precisa de coragem. Verdade. Né? Porque o resto, se você dá o passo... E aí no magistério, então, foi bom. Comecei a dar aula. E ali eu já tinha um carinho pelas crianças. Eu já percebia a professora que dava uns berros. Ou não respeitava muito. Então, eu já tinha esse olhar. Né? Eu acho que quando a gente já tem algo dentro da gente, o mundo conspira e vai te dando mais. Né? Tem uma frase que a Oprah falava assim, quando o estudante está pronto, o professor aparece. Não sei se vocês já ouviram falar. Quando o estudante está pronto, o professor aparece. Então, já tinha algo dentro de mim. Então, parecia que a vida ia colocando eu nessas situações. Então, fui dar aula lá com 16 anos. Aí eu já percebi o que funcionava, eu acolhia. E os pais percebem isso também. Eles gostavam muito de mim. Só que lá, de novo, ganhando pouco, tá? Falei, não quero mais dar aula, de jeito nenhum. Vou tentar encurtar, que eu sei... Mas fiz intercâmbio, voltei, fiz comunicação. Aí eu fui fazer enquanto estava fazendo comunicação na PUC, eu fiz o intercâmbio nos Estados Unidos. Voltei, enfim, casei com meu marido, conheci ele pelo Orkut. Vou encurtar a história. Que legal, que saudade. Eu fui num podcast no Brasil, a gente ficou 4 horas eu contando a história. Então, nossa. Eu sei que aqui é para outro motivo o podcast. Mas então, daí eu casei com o Ricardo, mudei para Ohio, foi o primeiro estado aqui dos Estados Unidos que a gente morou. E lá tinha uma escola Montessori, respondendo a sua pergunta? Sim. Lá tinha uma escola Montessori,
que a diretora era brasileira e todo o resto era americano. Então, ela aceitou eu com o magistério trabalhar lá. Que legal. Entrei como voluntária, rapidamente fui auxiliar, rapidamente já pegou como professora. Meu Deus! E eu não falava inglês mais ou menos, com sotaque, eu morria de medo, né, dos pais de sofrer preconceito, deles falaram, poxa, eu tô pagando uma escola Montessori, a professora não sabe falar a língua do meu filho. Eu sabia, mas arrastava, né? Mas, de novo, pela coragem, eu meti as caras. Mas foi ali que abriu um mundo do respeito com a criança. Porque o que é, resumidamente, se a Maria Montessori criou um método de educação, ela foi a primeira médica italiana a se formar médica, e ela criou um método de ensino para crianças com diferentes habilidades, né? Uhum. E aí ela viu que deu tão certo, ela falou, então imagina para crianças neurotípicas, né? Então, daí virou isso, aí são os materiais, e ela criou um negócio que chamava Casa del Bambini, né? A Casa do Bambino. Então, os pais, e naquela época que começou os pais deixar as crianças, as mães trabalhar fora, acho que era a época da guerra, sei lá. Sim. Aí colocavam as crianças na escola, então virava a casa da criança. Então, tinha a pia do tamanho... Olha que revolucionária. A altura da criança. Já tinha os móveis. Ela falava, a casa tem que ser para eles, né? Então, eles lavavam louça, cuidavam do ambiente, varria, limpava. Mas fora toda essa coisa de vida prática, que eles chamam de vida prática, tem os materiais que ela criou, material para aprender matemática. Eu nunca fiz o treino Montessori, então eu não tenho muita propriedade de falar dessa parte. Mas assim, os blocos, tem a Pink Tower, que é super conhecida. Os materiais são muito... o que ela fez existe até hoje, e se ensina isso até hoje. Mas lá que foi o respeito, assim, tinha uma sala gigantesca, e cada sala tinha quase 30 crianças, e normalmente escola Montessori raiz, tradicional, mistura as idades. Então, é de 3 a 6 anos. Então, uma criança aprende com a outra. E toda vez que a gente ensina, a gente aprende. Então, era fascinante ver uma criança de 6 anos ensinando uma criança de 3, 4, e o quanto ela se sentia orgulhosa, ela sentia que fazia parte de alguma coisa, ela sentia que ela estava contribuindo com alguma coisa. Aí lá é isso. Só que eu ganhava $8 por hora. Daí eu falava, não é isso. Nossa. Nessa época ainda não tinha o canal. Não, zero. Nem existia o Nem YouTube. ideia. Não, o YouTube não existia ainda. A gente estava na época Orkut. Mudei para Wisconsin depois de 2 anos. Fiquei arrasada que saí daquela escola. Porque eu tinha encontrado minha tribo, assim, sabe? Nossa, foi muito legal. Mas aí, no que eu mudei para Wisconsin, eu falei, não quero ser professora. Com $8 a hora não dá, né? Eu amei, eu amava. Sabe aquela coisa que de segunda-feira se acorda feliz para ir? Eu gostava de trabalhar, mas não por aquele valor. Sim. Que não tem nada de errado. Tem que ser um passo na sua vida. E foi aquilo que me serviu para fazer o que eu faço hoje. Mas eu sabia que eu queria contribuir mais financeiramente para minha família e tal. E nesse meio tempo, eu e meu esposo tentando ter filhos, né? A gente teve processo de infertilidade por 7 anos. Os nossos 4 filhos são por in vitro, os 4, então nunca tivemos. Então então eu tinha esse agravante. Eu não queria mais trabalhar com criança, porque eu estava tentando ter a minha. Não queria trabalhar pelo dinheiro que estava sendo oferecido. Aí fui trabalhar no Target. Nossa, que diferença. Né? Legal. Não, amor, eu vou trabalhar no Target para eu descobrir o que eu quero fazer da vida. Nada. Daí, juro, mas o mundo a gente atrai as coisas. Uma amiga do nosso amigo falou, Flávia, eu trabalho numa escola e estão precisando de gente. Deu, Sherry, obrigada. Não, que legal, parabéns, mas não, obrigada. Aí ela, não, mas você tem que ir. Ele falou tão bem de você, não sei o que. Eu falei, não thank you. Daí ela, só vai lá conversar com a diretora, porque eu falei muito bem de você, vai ficar chato pra mim. Então, conversa com ela. Se você não quiser... Aí eu sou difícil de falar não, é praticamente impossível. Fui lá, obrigada, quero um emprego. Abracei ela, saí chorando. A gente se conectou, linda, tipo, nossa, é isso. Fui lá para ganhar até menos que eu ganhava. Uau. Gente, vocês não acreditam.
Mas eu estava feliz. E meu marido trabalhava no banco na época de Health Savings Account, né? Era um banco específico de Health Savings Account. E ele falou, vem trabalhar no call center, você vai ganhar o dobro, você vai sair de lá com energia, não sei o que. Eu falei, ai, amor, eu gosto muito de novidade, né? E eu falei, com certeza eu vou gostar, vai conhecer gente, mas vai passar 6 meses, vai passar, né? Eu gosto de ficar ali no chão com as crianças brincando e tal. Então, acho que é importante a gente ouvir também esse lado nosso, dos talentos que Deus nos dá. Demorou, tanto que eu tentei fugir várias vezes do caminho que Deus traçou para mim, mas essa coisa de autoconhecimento, eu percebi, meu Deus, a gente não pode. Deus deu isso aí pra gente. Então, se tá ali no seu coração, se te traz alegria, Deus vai abrir as portas dos caminhos para eventualmente você prosperar, se esse é seu desejo. E esse era o meu desejo também, né? Que não tem nada de errado você ser professora sua vida inteira. Porque se suas necessidades estão sendo cumpridas, você tem sua casa. Porque tinha professora lá onde eu trabalhava, que estava lá há 20 anos e estava feliz. É importante fazer o que ama, né? Exatamente. Então, eu tenho até tomar cuidado quando eu falo isso, porque não tem nada de errado você professora e aposentar a professora. Mas eu tinha algo dentro de mim que parecia, tipo, quem mais? Quem mais? Além. E o YouTube aconteceu porque eu estava trabalhando em escola, e aí, nesses anos, já fazia 5 anos que eu estava tentando engravidar, porque eu ganhava pouco, nas minhas horas vagas eu era babá, bartender. Uau. Eu já fiz catering, né? De fazer festa na casa das pessoas, trabalhei no Outback, fui ajudante de realtor, ficava nas open houses lá sentada pra ela. Ai, gente, fiz tudo. Que imigrante faz, né? Todo mundo faz. Todo mundo passou por isso. E amava, se tava curtindo. Porque como a gente não tinha filho, eu tinha tempo nas mãos, né? E o Ricardo trabalhava, ele fazia as coisas dele. Então, eu trabalhava que nem louca. E aí eu descobri o YouTube, porque como eu trabalhava com criança no meu trabalho e nas minhas horas vagas, e eu nunca tive problema de separar, nunca tratei as crianças como meus filhos, nada, era... eu tratava bem como eu gostaria que tratassem os meus, mas era filho das pessoas. Então, enquanto eu esperei, eu descobri o YouTube como hobby. Eu comecei a fazer maquiagem. Nossa! Maquiagem. Eu assisti as americanas, isso em 2009, que eu postei o primeiro vídeo. Então, tinha algumas brasileiras... De maquiagem. Dando aula de maquiagem. As meninas sentadas no armário, era muito, muito... improvisado. Caseiro, assim. A gente gravava no laptop, a câmera do laptop. Eu tenho um vídeo que fica fazendo um barulhinho atrás, assim, animal, tipo da ventoinha do laptop, era muito engraçado. O meu primeiro vídeo eu fiz pra minha mãe, pra minha irmã, porque eu aprendi tanto a maquiagem, eu falei, nossa, aí eu comprei um kit pra mim, pra ela igual, pra ela... Aí eu falei, você pega exatamente isso, era da Bare Minerals, eu lembro até hoje, tem os pozinhos, assim, aí tem um do... Nossa, era tipo... Foi igual foi na Montessori, que uau, que mundo maravilhoso. Foi o mundo da maquiagem no YouTube. Porque eu sempre gostei de maquiagem, mas eu claramente estava fazendo errado. Então gente, pincel, nunca tinha usado pincel. E aí eu fiquei nesse mundo. E aí eu falei pro Ricardo, meu salário é nosso. Porque a gente sempre combinou o nosso dinheiro, né? Mas o de babá é meu. Porque aí eu quero comprar meus pincéisinhos. Ele, tá bom, legal, não sei o quê. Aí fiquei investindo lá nas maquiagens. Mas então, quando você começou, não tinha pretensão ainda de fazer um canal de maquiagem? Você fez mandar pra sua mãe e tudo? E como é que isso se tornou? Sabe o nome do meu canal? De verdade, é Fla1982. A minha, se você digitar www.youtube.com/Fla1982 é o nome do meu canal. Depois de anos, o YouTube foi muito gentil e adicionou Flávia Kalina lá, mas eu não o meu era usuário, como a gente põe lá o usuário. Flávia Kalina não dava, Flávia não sei o que não dava, daí eu, Fla1982. Então não tinha, ninguém vivia de YouTube na época, não tinha as coisas de parceiro, foi com começou a mudar monetização rápido. Também não tinha, né? Nada. Eu acho que eu fiquei uns 3 anos sem ganhar um centavo. E como foi que isso aconteceu? Que você começou, que você criou o canal, cresceu o canal e você resolveu fazer disso o seu business, o seu negócio e viver disso, você e sua família. Conta pra gente como que
aconteceu? Então, quando eu estava trabalhando na escola e fazia os vídeos. Na escola eu trabalhava 40 horas por semana, só que não sei por que cargas d'água. O daycare fazia a gente trabalhar 10 horas por dia e tirar um dia de folga. Então, eu precisava trabalhar 40 horas, né? Então, eu sempre tive um dia off. Então, nesse dia off, eu fazia os vídeos. Aí, eu comecei Aí, quando o YouTube abriu para monetizar, não sei o quê, e eu já estava... Eu comecei a fazer maquiagem, só que a maquiagem não era a minha paixão. Foi literalmente um hobby que eu achei muito legal. Só que depois eu percebi que o pessoal queria mais. Eu falei, gente, eu não vou conseguir falar sobre isso o resto da vida. Apesar de eu estar amando, eu amava consumir. Mas eu falei, só tem até um tanto que eu posso falar de um blush, só tem até tanto que eu posso... E precisava comprar um monte de coisa. E era nítido que eu não era isso pra mim. Aí eu comecei a emagrecer, eu quis emagrecer porque eu estava tentando ter filho. Aí falar, emagrece porque é bom para a saúde e tal. Provavelmente você vai engravidar. Emagreci. No que eu emagreci, o pessoal, nossa, o que você está fazendo? Aí comecei a compartilhar receitas, mais lifestyle mesmo, sabe? Assim. Então, aí vinha chegando gente. Na escola, às vezes eu compartilhava algumas coisas com os pais, assim, faz isso, faz aquilo, com as crianças delas. Legal. Mas isso não funciona em casa. Quando você for mãe, você vai ver. Nossa. Aí isso era... Daí eu... E você tentando engravidar nisso. E tentando engravidar. E sabe o que foi demais? As mães que tinha pouco relacionamento falavam isso. Mas as mães que eu conheci mais a fundo, teve mãe até que me ofereceu para ser barriga de aluguel. Uau! Graças a Deus eu nunca tive esse problema. Mas ela não sabia qual era o meu problema. Eu só sabia que eu estava querendo engravidar. Ela falou, olha, se você precisar, eu tenho um filho para você. Uau! Então, muitos pais viam o amor e carinho, né? Que eu para ela oferecer a barriga era grande coisa. Uau. Mas aí eu trabalhei na escola, fazendo os vídeos nas horas vagas, só que eu não queria falar de educação nos vídeos, porque eu não queria tocar nesse assunto. Era uma coisa... Eu tava me divertindo tanto no YouTube que eu não queria trazer dor de cabeça, sabe? Eu falei, isso é meu hobby. É a hora que eu vou falar de... Sabe, fofocar com as amigas. Esse blush, essa roupinha, não sei o que, receita e tal. Então, tava ótimo. Só que, de novo, né? Deus fala, que isso? Não. Eu te mandei pra isso. Exato. Eu te mandei pra você transbordar. Que absurdo, você vai lá. quer maquiagem. Aí... Outra longa história que eu fui fazer. Deus demorou para falar, vai fazer in vitro. Por todos esses anos eu buscava a palavra. Pode falar de Deus assim, né? Mas eu buscava a palavra e Deus falava, ainda não. Espera. Eu não acredito, eu não tinha coragem de fazer. E quando minha mãe foi buscar a palavra, Deus falou com ela, deu sinal por ela. E eu não tinha dinheiro na época para fazer in vitro. Minha mãe emprestou dinheiro, mas ela não me falou. Ela falou que ela queria pagar in vitro para mim. Me deu uma alegria, uma coisa que não dava para explicar. Que antes eu ia e buscava a palavra e sempre baixava a cabeça, obedeci. E quando minha mãe falou, eu busquei a palavra, ela falou, óbvio, busca você também, porque eu não quero que seja... vai que é da minha carne, não sei o que, mas busque você... E ver, né? Se você sente alegria, tal. Eu senti alegria. Eu falei, mas mamãe, era 20 e poucos mil reais na época, né? E aqui era 20 e poucos mil dólares. Nossa. E o dólar tava 3 por 1. Então, para eu fazer aqui, eu faria 3 no Brasil, né? Então, não era nem dúvida que eu faria no Brasil. Mas aí minha mãe, não, eu tenho. Só que eu nem perguntei, né? Eu falei, mamãe, você tem dela? Vem que é o meu presente para você. Então. Deve fazer no Brasil. Depois eu descobri que ela fez o empréstimo. Uau! Aí, né? Olha que mãe linda. Faz, né? Aí, graças a Deus, quando eu ganhei esse dinheiro, ela queria eu devolvi, gente. Ela queria um netinho. Nossa, muito. Mas ela via, ela sabia, assim, ela queria ver eu feliz, né? Sim. E ela via quanto choro foi. Imagina. Agora que eu tenho 4, a gente esquece. Mas quando, né, 7 anos é muita coisa. Sim, com certeza. E você vê todos os seus amigos, né, na mesma idade, tendo filho e tal, enfim. Ainda mais que você já tinha paixão, né? Igual você falou, desde pequenininha já brincava, já Nossa, tinha... não, exato, imagina, né? Vem de longe, né? Aí,
Só que aí eu comecei a fazer vídeo, o vídeo tava indo... Ok, eu tava ganhando um pouco menos. Acho que eu tava tirando, sei lá, $800 nos vídeos. E eu ganhava 1.200 na escola por mês. Nos vídeos de maquiagem, no Nos caso, vídeos de maquiagem. Né? E fazendo um dia por semana. Uau. E eu trabalhava 40 horas na escola. Aí, $400 de diferença. Eu falei, amor, se eu tô colocando esse esforço, pouco esforço, aqui tá já dando isso, eu falei, poxa... Se eu me esforçar mais, vai ficar mais que a escola. E eu tinha muito medo. Hoje, olhando para trás, tinha pavor de largar a escolinha. Porque já tinha ido tanto indo e vindo que ali eu estava finalmente no tempo certo. Assim, eu falei, não posso sair daqui. Obrigada. E eu fiquei, daí o Ricardo, mas é claro, o que você está pensando? É óbvio, vai. A gente aperta, faz o que tem que fazer, vai. Ai, tá bom. Poder da internet, né? Uau. Então, uma hora, um dia. Então aí eu saí da escola porque as meninas estavam ganhando dinheiro com blog. Sim. As marcas estavam mais indo para os blogs. Eu tinha o YouTube. Aí eu falei, não, então tem que abrir um blog também. Eu nunca vendi nada no blog. O blog não Você deu vê certo. que tem que ser o você. Ser você. Porque exatamente. eu estava indo muito bem no YouTube, mas o blog era algo que eu via as pessoas fazendo e, tá indo bem. Aí eu fui nada, não tinha... Tá, não deu, Mas não o Ricardo sempre incentivando. Sempre incentivando. Fazer. Vixe. E ele ajudava também nessa época ou não? Ele até aí não, porque eu tava me virando. Assim, óbvio, às vezes um arquivo, alguma coisa que desse errado, mas no geral eu não dependia dele. Câmera, filmagem, era tudo eu. Você que preparava. E eu fazia enquanto ele tava no trabalho, né? Então, eu ditei o iMovie, aí eu descobri o iMovie, era... tipo, básico, assim, corte seco. Nada fancy. Conseguia colocar uma legenda, assim, era bem, bem simples. Aí, quando eu engravidei da Vitória, né, eu já tinha saído da escola. Aí eu falei, agora eu vou poder falar do que eu realmente gosto. O assunto do seu coração. Nossa, e aí, o que aconteceu? Vou falar e vou mostrar como faz, né? Vou mostrar como faz. E aí o canal deslanchou. Porque até então eu estava indo bem, até porque eram poucas opções que as pessoas tinham. Não tô me colocando para baixo, mas é só assim, não tinha muita opção, então era fácil de achar meus vídeos também, né? Sim. Mas quando as pessoas viram o meu diferencial, que era onde era o meu expertise, era onde eu sabia, falava com propriedade, eu fazia as atividades com a Vitória, e as pessoas viam assim coisa bebê desde cedo, assim, bebê fazendo uma atividade ou interagindo, fazendo alguma coisa, daí as pessoas ficaram fascinadas. E também as pessoas, acho que se prenderam na história, na nossa história de vida, né? Sim, se conectaram com a história de vida, de tentar engravidar, a vida, né, de estrangeira. Eu nunca é engraçado, eu nunca ficava falando muito sobre a minha vida nos Estados Unidos. Não era tema, assim, tipo, olha a minha vida nos Estados Unidos. Eu mostrava, mas, por exemplo, meus títulos eu nunca coloquei Estados Unidos, porque não era sobre isso, era sobre o meu olhar sobre a vida. Sim. Não necessariamente, independente de onde eu morasse, entendeu? Era só sobre o meu olhar mesmo. Legal, mas o Ricardo hoje trabalha com você. Sim. Vocês dois juntos no então, aí quando começou, negócio... né, comecei indo, aí eu percebi que se eu trabalhasse mais, eu recebia mais. Saí da escola, aí eu virei uma máquina de fazer vídeo. Uau. Mas, assim, eu sabia que eu tinha que fazer todo dia. E, na época, existia uma coisa chamada networks de canais de YouTube. Machinima, não sei se vocês são dessa época, Style Hall. Tinha uma... que era assim, eles pegavam vários canais e ficava embaixo da umbrella deles. Então, eles recebiam do YouTube. Então, eu passei literalmente... Foi o maior risco da minha vida. Porque eu estava indo bem e tal. E eles, quer fazer parte da nossa network? Eu tinha que passar a minha conta para eles. Eu lembro dessa época. Que teve gente que perdeu conta com empresas assim, né? Nossa, eu fiquei desesperada. Só que eu já tinha... Estava conversando com a Tassiele, a colher, não sei se vocês conhecem ela, que ela já tinha feito essa transição. Ela falou, eu arrisquei, tô adorando. Deu, tá, você tem certeza? Ela, tá bom. Aí eu fiz. E era um contrato muito bom, porque eles me pagavam por visualização. Hoje, acho que
praticamente todos os vídeos têm anúncios, mas o YouTube mudou demais. Mas assim, na época, sei lá, se eu tivesse 20 milhões de visualizações, passava anúncio em 1 milhão de visualizações. Os outros 19 milhões não tinha. Mas a Network tinha fechado o contrato de pagar por visualização, não por anúncio. Nossa, e por 2 sensacional. anos era um valor, e a partir do 3º ano já aumentava. Uau. Então, assim, quanto mais visualização eu fizer, mais eu vou ganhar. Então, muitos vídeos. Era vídeo de vídeo, 7 dias por semana. Parei de ver amigos. Aí os amigos, que tá acontecendo? Não, tem que trabalhar, tem que trabalhar. Só que eu tava amando, não era uma coisa, eu não tava me arrastando, sofrendo nada. Era algo assim, nós vamos prosperar. Eu descobri. E nisso o Ricardo trabalhando ainda no emprego dele. Só que esse contrato parecia assim, meu Deus, é bom demais para ser. Eu não tava acreditando, eu não tinha ganhado tanto dinheiro. Sim. Eu ganhava, gente, 8,50. Então, o parâmetro também, né, não era muito alto. Mas assim, uau, tá indo super bem. E na época, eu fiz um curso, gente, vocês que moram aqui nos Estados Unidos, todo mundo tem que fazer, do Dave Ramsey. Já ouviram falar do Dave Ramsey? Não. Ele é o cara. E a Vitória tinha 4 meses, eu e o Ricardo tudo atrapalhado, devendo no cartão, porque várias coisas aconteceram na nossa vida e desorganização mesmo. Não era. Ele ganhava bem de educação financeira pessoal, não necessariamente de investimento. Era como você. E ele é baseado todo em princípios cristãos. Ele tem os 7 Baby Steps para você sair da dívida. Eu nunca ouvi ninguém ensinar a sair da dívida. Como você sair da dívida. O cara está até hoje, só melhora, só cresce a empresa dele. O cara é espetacular. E aí eu sentia a Vitória nascendo, o filho nasce, a gente começa a se preocupar com outras coisas. Gente, que isso? Aí faculdade, não sei o quê. Amor, a gente está perdido. E eu sempre no YouTube descobri o Dave Ramsey. Que ele tem um programa de rádio diário, 3 horas por dia ele fica atendendo as pessoas, ligação, ele fica respondendo as pessoas. Eu fascinei nele. Aí fiz esse curso de educação financeira, e aí quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu normalmente iria já ter trocado de carro, já teria feito várias coisas. Então, quando eu comecei a ganhar bem no YouTube, a gente não mudou o estilo de vida. Ninguém nem sabia que a gente estava indo bem. E não era por nada. É porque eu falei, eu não sei quanto isso vai durar, porque até aí o YouTube ainda era começo. Sim. Então, a gente só foi guardando dinheiro. Aí a gente pagou, óbvio, todas as dívidas, pagamos o carro. Eu nunca ia pensar em pagar o carro. Por exemplo, se eu tenho um parcelamento de 5 anos, eu ia ficar pagando o parcelamento. Eu nunca pensei em quitar o carro. Com o Dave Ramsey, não, quitamos o carro. Então, só a casa, que era muito que não dava. Mas a casa a gente segurou, mas ficamos guardando dinheiro. E aí eu comecei a ter convites de viagem para o Brasil, para participar de evento, TV, não sei o quê. Aí eu viajei algumas vezes sem o Ricardo. Então aí começou isso, assim, o trabalho acumular para mim, porque eu que estava editando com a Rebeca novinha. Aí chegava e-mail comercial, aí eu já não dava conta. Então eu contratei minha irmã para responder e-mail. E o Ricardo estava editando à noite. Então ele saía do serviço, editava o vídeo à noite. Então era trabalho. Presa, né? Era você que fazia tudo. Nós presa, né? Que era eu, Ricardo. E um dos ensinamentos do Dave Ramsey é guardar de 3 a 6 meses de reserva das suas despesas, né? E a gente conseguiu. E aí o Ricardo já não estava muito feliz no banco, daí a gente falou, vamos tentar? Vamos tentar trabalhar juntos? Que eu estava morrendo de medo, porque ele trabalhou em empresa corporativa a vida inteira. É outro esquema, é outra vida, né? Mas a gente tinha guardado esse dinheiro de 6 meses, não mudamos nosso estilo de vida, falou, vamos tentar. Ele saiu do banco, eu juro para vocês. Não juro que, né? Entendi. Parece a lei de mãe. 2 semanas. Ele deu a carta, saiu do banco. Vamos lá, amor, vamos fazer vídeo. Aí ele acordava, né? E aí, qual que é o plano? Deu. Que plano, mas você amado? A inspiração vem. E eu sou da noite. Uau.
E ele é do dia. Nossa. Então, minha inspiração vinha 4, 5 da tarde. Ele já queria estar fechando tudo. E aí que eu ia querer gravar, não sei o quê. E ele, que vídeo você vai fazer hoje? Eu ainda não sei, mas eu juro que vai vir. E aí era atos estresse, assim, nesse sentido. E 2 semanas depois, a empresa, vamos marcar uma reunião? Daí eu já sabia. Porque o meu canal estava crescendo muito rápido. E eu sabia que eles... Porque eu sabia quanto eu ganhava antes deles. Então eu sabia... E eu nunca entendi o sistema de negócio. Falei, como que eles estão me pagando mais e ganhando menos? Eu sei lá o que eles estavam pensando. Acho que eles achavam que o YouTube ia ser diferente no futuro, que eles iam pegar esse dinheiro de volta. Sim. Aí eles resolveram quebrar o contrato comigo. Nossa. E aí vocês seguiram por conta própria, aí vocês mesmos. E vocês nunca tinham empreendido antes? Ele sempre trabalhou por conta própria? Não, ele... pro banco? Quando eu conheci ele, ele falou, eu nunca vou ser empresário. Nossa. Eu gosto dos meus 9 to 5, eu gosto de saber que horas vou entrar, que vou sair, eu gosto de saber quando eu tenho minhas férias. Né? Coitado, ai, gente. Mas aproveitando aí de falar de contratos, né? Eu tenho que falar dos nossos patrocinadores. Gente, eu vou ficar aqui 5 horas. A First... Me corta, por A favor. First Choice Law, que é nossa patrocinadora, também está aqui. Nós temos também a Top Florida Homes, que é a empresa Real Estate, também vai estar participando com a gente no próximo, né? Nós temos também a VFB Insurance, da Verônica também, que vai estar participando com a gente, que são as patrocinadoras agora dessa primeira temporada. E quem estiver assistindo e quiser patrocinar esse podcast, só entrar em contato comigo, que eu tenho o prazer de atender vocês aí. Se envolveu em um acidente de carro? Precisa de um advogado brasileiro na Flórida? Você acaba de encontrar. Sou sócia fundadora do escritório First Choice Law. No First Choice Law, você irá falar com seu advogado em sua língua. Experiência, resultado, milhões obtidos para nossos clientes. Ligue agora. Make the right choice. Call First Choice Law. Seguro de saúde foi o meu chamado, desde quando eu cheguei aqui, para ajudar as pessoas. E foi como nasceu VFB Insurance. Si usted habla español, nosotros también tenemos el atendimiento en español o en inglés, portugués, como tú quieras. Tudo que a gente precisa, a gente é super assistido. E isso faz com que a gente fidelize, com certeza. Eu indico as pessoas para que elas possam beber da fonte realmente de ter mais segurança, mais tranquilidade, tendo um plano de saúde. E eu queria fazer também um agradecimento especial à Penin Cabinets Winter Park, que cedeu aqui o espaço para a gente fazer esse espaço maravilhoso para a gente fazer o podcast. Espetacular. É muito legal, né? Agradecimento especial também a Carlota Gourmet, que trouxe essa comida maravilhosa, que todo mundo aqui tá amando. Camila Lambert, que fez aqui, deixou o João parecendo o Brad Pitt. Fez a nossa maquiagem. Ele falou, olha, tem como fazer uma maquiagem pra me deixar igual o Brad Pitt? Ela, olha, eu não faço milagre, né? Eu só brinquei com ela, tem pó suficiente, porque o nariz é grande. Mas... Agradecer também a MWM, que está fazendo aqui a gravação, captação de tudo. São os nossos parceiros, sócios aqui do Inspirecast. E estamos aí, gente. Vamos para cima. Obrigada. E assim, eu sei que o tempo é muito corrido e tudo. Nossa, a gente realmente precisava de 4 horas de podcast pra poder ouvir tudo, né? Toda a história e tantas dicas maravilhosas que você tem. O seu canal, ele é muito voltado ali, tanto para disciplina, mas também atividades. Você dá várias dicas de atividades, né? E dicas para os pais. Hoje em dia, eu acho que esse assunto da disciplina positiva é um assunto que tem interessado cada vez mais as pessoas. Elas têm entendido cada vez mais a importância, né? De criar as crianças com respeito e limite ao mesmo tempo. Qual que você acha que assim, é a maior dificuldade dos pais para criar com a disciplina positiva, impondo limites ao mesmo tempo? E qual dica que você dá para quem quer implementar a disciplina positiva, mas sem deixar a permissividade falar mais alto? É uma ótima pergunta. A gente passou por várias fases e passou tão rápido, né? Antes não se tinha informação. Então, tava, né, a maioria meio perdido, principalmente pais de primeira viagem, não sei o quê. Aí começou a vir informação. Agora é muita informação. Então, às vezes, até too much. Daí os pais perdem até o senso de, assim, de responsabilidade e de saber que eles são capazes. Porque tem muita coisa. Os pais ficam muito assim, será que é isso? Será que é aquilo? Fica insegura. A criança percebe que o pai... né, não está ali como autoridade, não como autoritário, mas como autoridade.
E a gente passou dessa geração de autoritarismo, que a maioria de nós fomos criados assim, para o permissivo. E agora tá mais problema, acho que, de ser permissivo do que de ser autoritário. E então, assim, eu acho que tá faltando conexão. Essa é o meu tema, minha bandeira. A gente está super ocupado. Eu juro, vai ser rápido. Com tudo isso, meu negócio crescendo, vocês viram, era um big deal, sabe? De ter um canal grande, não sei o quê. Morando em Wisconsin, eu tinha medo de expor minhas crianças. Porque a gente foi os primeiros, um dos primeiros a ter um family vlog, assim, de fazer. Sempre observei, nunca sabia se estava fazendo certo ou não. Me perguntava, fui lá na Fátima Bernardes, não sei o que, disposição. Eu falei, eu não sei. Eu não vou falar assim, não, tá tudo bem. Porque eu não sei o que eles vão pensar daqui 10 anos. Mas eu fazia meu trabalho dentro de casa. Minhas crianças sempre soube o porquê que eu estou fazendo isso. E eles sempre, no entendimento deles, estão livres para participar ou não. Mas eu digo no entendimento deles porque às vezes eles nem sabem. Porque será que eu dei opção? Não sei, né? Mas eu dou, assim, quer vir fazer atividade ou não? Tá bom. Mas eu escolhi... Eu poderia ter mudado para o Brasil... Porque quando começou o bicho pegar, todo youtuber que ia bem mudava para São Paulo. Porque ali era onde estavam os negócios. E ali é o que a gente faz aqui. Eu tô lá em Wisconsin, no meio da fazenda. Isso aqui é novidade para mim, sabe? Eu tô, uau, legal. Eu não sei nem conversar na roda, assim. Eu não sei o que fazer comigo mesmo. Porque fiquei muito isolada por muito tempo. Mas a prioridade eram meus filhos. E não tem nada de errado a mulher que trabalha. Eu só estou explicando assim, que a gente vai ter que abrir mão de alguma coisa. E eu percebi assim, às vezes eu me sinto como empresária, às vezes, puxa, eu poderia estar em tal lugar, poderia estar melhor nisso, poderia estar fazendo aquilo. Óbvio, a gente se compara com algumas pessoas, de repente começaram lá atrás comigo, onde elas estão hoje. Só que aí eu penso... E uma fala que eu reparei em todos os podcasts, tudo que eu converso, eu sempre falo assim... O meu maior sucesso tem que ser dentro de casa. Porque é isso que eu estou vendendo. Qual que é a minha mensagem? A relação com seus filhos, não sei o que. Eu falo, se eu fracassar dentro da minha casa, que charlatona que você. E não só isso. Eu quis ter 4... Eu escolhi ter 4 filhos. Então, a gente precisa fazer muitas escolhas conscientes. E é isso que está difícil, porque a gente está sendo tomado... É muita tentação, não no sentido ruim da palavra, mas assim, é muita oferta. Tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para prosperar, muito negócio para ser feito. E não me entenda mal, eu também quero. Mas se eu tivesse colocado em prática todos os projetos que eu ainda tenho dentro do meu coração, eu não poderia estar dentro de casa. Não tinha como. Se tivesse mudado para São Paulo, eu ia ser puxada por todos os lugares. Vamos fazer entrevista, vamos fazer evento, vamos fazer não sei o quê. E eu não poderia estar dentro de casa. Então, aí hoje, toda vez que eu me pego me cobrando, essa parte eu não, mas o que eu queria? Era estar com minhas crianças. Então, conseguir trabalhar estando com minhas crianças. Mas para tentar ajudar os outros pais, eu acho que é só assim, a gente se apegar no que é importante para a gente. E se atentar nos pequenos sinais. Porque a gente, às vezes, está tão cansado que fez uma coisa ali, não tem problema, ele é assim mesmo, é igual o pai, é igual a mãe. Ouvir o seu instinto. A gente tem que unir a informação com o nosso instinto. Porque às vezes a gente duvida de nós mesmos. A gente vê um post na internet, não, eu tô vendo isso, mas no post falou aquilo. Então, às vezes, fechar para o barulho externo, porque a gente quer se comparar com a família do outro, com o negócio do outro. Então, tentar se blindar desse barulho externo, porque as crianças estão nos assistindo. E quando eles veem confusão na gente, causa uma insegurança tremenda na vida deles. É verdade. E a palavra segurança é a chave. A criança tem que se sentir segura. Quando eu morava num quarto com sala e banheiro, eu me sentia segura lá. Nada me faltava. Nada. Minha mãe, eu lembro vividamente, assim, a gente vai ter que comer ovo essa semana porque carne não vai dar.
Mas estava tudo bem. Tava tudo bem. Porque tá no relacionamento, né? No relacionamento que tem dentro de casa, no controle emocional dos pais. E não deixar faltar nada ali no emocional e não necessariamente no material, né? E a gente é muita tentação, é muita oferta. Então a gente acha que precisa daquilo, a gente acha que precisa de outro. É legal colocar as coisas em perspectivas. A gente vê lá o terremoto, gente, que teve. Quando eu vejo as pessoas perdendo as casas, a gente é tão abençoado aqui. É verdade. A gente é tão abençoado. Então a gente não perder a perspectiva do que realmente importa. Porque a infância passa muito rápido. Muito rápido. Então, uma das coisas que eu quero falar na feira, né, é como ser o maior influenciador para os seus filhos. Sim. Quando você fez o convite, eu fiquei, o que eu vou falar? É tanta coisa. Porque você fala assim, você faz atividade, você fala sobre disciplina positiva, não sei o quê. Porque o meu background é de professora. Eu não sou psicóloga. Então, o que eu passo nas minhas redes sociais é como se fosse a minha sala de aula como professora. Então, o professor tem que lidar com a disciplina. Sim. Eu não sou psicóloga. Se você chegar, às vezes, com um problema grande para mim, eu falo, procura a pessoa certa. Sim. Mas eu tenho o caminho de behavior management, porque eu tinha que ter isso para lidar com as crianças na sala de aula, que é a disciplina positiva, dar opções, enfim. Mas eu também tinha que ensinar a parte cognitiva, parte de coordenação motora, preparar o ambiente para que eles tivessem sucesso, para que eles pudessem aprender a lavar a mão sozinho, aprender a se vestir sozinho, amarrar o sapato. Então, o meu conteúdo não é como um psicólogo, vem nessa base de professora que engloba tudo. Sim. Eu falo sobre ambiente de paz, ambiente para as crianças brincarem, enfim. Então, mas é isso. Se eu pudesse, sei lá, dar algum conselho, é isso. É prestar atenção no que realmente importa para você. E se tá barulho, fecha, apaga, para de seguir, desliga. Gente, minha vida é isso aqui. Vocês devem imaginar. E eu toda hora eu tenho que me parar também. Não é fácil. Nossa, mas eu não consigo nem imaginar com 4 filhos, porque eu tenho 2, uma mais velha e uma pequenininha, e aí a pequenininha é que, né, suga ali toda a atenção e o tempo, e é muito difícil gerenciar, né, tudo isso, o trabalho, empresa, celular, redes sociais, quando você tem uma vida na rede social, crianças, eu posso imaginar com 4 a dificuldade que deve ser. Tem que ser intencional. Sim, sim. Mas por falar em tempo, o nosso tempo acabou. Gente, ai meu Deus. Você tem mais alguma... Então eu vou só finalizar aqui. A gente tem um quadro, aqui no nosso podcast a gente tem alguns quadros, e a gente tem um quadro que chama Ping Pong. Não vou passar. Todo mundo tem que falar pra mim, bem rápido, Flávia, bem rapidinho. Eu vou te dar uma palavra e você tem que me responder com uma palavra ou uma frase curta. Vou tentar. Então vamos lá. Uma conquista. Meus filhos. Já sabia. Sem pensar, né? Sem pensar. Uma decepção. Puxa vida. Isso é difícil, né? É difícil. Porque acho que tudo vira aprendizado, sabe? É verdade. Precisa ter. Uma pessoa que você admira. Minha mãe. Isso também é fácil. Uma qualidade sua. Acho paciência. Com certeza. Concordo. E um defeito? Impaciência. Eu sou um pouco desorganizada. Mas eu me diagnostiquei, não vou ficar falando disso, mas eu sou um pouco desorganizada. Não consigo imaginar, com tanta coisa que você faz ao mesmo tempo. A minha cabeça faz sentido, mas depois faz uma pergunta pro Ricardo, aí ele vai te dar a perspectiva dele lá. Entendi. E pra gente fechar aqui, uma frase que te inspira, É eu ganhar o coração de uma criança mesmo. A gente tem que fazer esse esforço. Porque tá fácil de perder eles. Tá muito fácil de perder eles. É verdade. E alguém vai pegar. Algum grupo vai pegar. Tá todo mundo disponível ali. É verdade. Aí, então tem que ser você. Sim. Tem que ser você. Se você se importa com a criança, você tem que ganhar o coração dela. Porque não importa o que acontecer no mundo, ela pode ir, mas ela vai ter que saber para onde voltar. Tem a base, né? Legal.
Flávia, obrigado. Gente, obrigada. Desculpa. Foi maravilhoso, foi lindo. Muito honra, feliz de ter você, uma honra pra gente. Obrigada. Muito obrigada pelo seu tempo, pelas suas palavras. A gente precisa fazer mais 5 pra gente conseguir conversar todos os assuntos. Eu aceito parte 1, parte 2, parte 3. Obrigada, Flávia. Obrigada a todos vocês. Obrigada a vocês, gente. Obrigadão. Obrigada pelo espaço. Muito obrigado pela sua audiência. Não se esqueça de curtir e seguir o Inspirecast. E se esse conteúdo te ajudou de alguma maneira, compartilhe ele com seus amigos. Esperamos você no próximo episódio do Inspirecast, o podcast criado para informar e inspirar o empreendedor nos Estados Unidos.